Olá, turma, boa noite a todos, boa noite a todas. Uma parte da turma está presencial, uma parte está em casa. Semana que vem a gente volta, né? E eu estou sabendo agora que é uma sala que não tem projetor. Isso vai quebrar minhas pernas, gente. Vou ver se eles têm projetor para levar para essa sala, ou então vou endossar o pleito de vocês de mudar de sala. Mas parece que essa sala aí é no setor administrativo pelo tamanho, né? Lá no bloco de direito, a sala não vai comportar tanta gente. A sala que sempre foi do primeiro ano. A Lana avisa que está no 3G e pode ter dificuldade de conexão. Ok. Muito bem, turma. Hoje nós vamos falar sobre hipóteses, objetivos, justificativa, referencial teórico, dentro da proposta de ajudar vocês a fazer projeto de pesquisa. Dentro da pergunta, como se faz um projeto de pesquisa? De que a gente vem tratando nas últimas aulas. Então, nós estamos aqui no conteúdo programático, no item 5, etapas da pesquisa. E na aula da semana passada, dentro dessa ideia, dentro dessa proposta de ensinar vocês a fazerem um projeto de pesquisa, na semana passada eu falei para vocês sobre o título, tema e problema. Então, nós seguimos a partir da obra de Fincato e Gillet, as instruções, e eu extrapolei também, sobre como se faz um título, tema e problema. E passei já para vocês uma atividade sobre esses mesmos tópicos, que, se não me engano, vocês têm que entregar semana que vem. Então, vários alunos, ao todo eu atendi 17 alunos ao longo da semana passada e ao longo da semana, com orientações, dando instruções sobre o projeto de pesquisa. Quem ainda não se atentou, o tempo está esgotando, hein, gente? Projeto de pesquisa para ser entregue no dia 4 de março, se não me engano. Tem pouco tempo aí. E essa atividade é para justamente vocês darem a largada no projeto de pesquisa. E hoje, então, nós vamos tratar de outros elementos do projeto. Hipóteses, objetivos, justificativa e referencial teórico. De hipóteses, eu já falei em uma outra aula, hoje a gente vai complementar, vendo o que Fincato e Gillet dizem a respeito das hipóteses. Então, aqui é a estrutura do projeto de pesquisa, segundo a ABNT, segundo a norma da ABNT, que diz como deve ser estruturado o projeto de pesquisa. Então, relembrando, nós temos os elementos externos, como a capa e a folha de rosto, a capa, os elementos pré-textuais, como a folha de rosto, o sumário do projeto, que tem que ter no projeto de vocês, os elementos textuais, de que nós tratamos semana passada de tema e problema, e hoje vamos tratar desses, que estão em destaque, e os elementos pós-textuais, que são as referências. Das referências, nós vamos falar no segundo semestre, tá? Então, depois que vocês entregarem o projeto, fizerem a apresentação, aí a gente vai falar dos referenciais. Então, o tema da aula de hoje é isso. As hipóteses, objetivos, sendo objetivo geral e objetivo específico, justificativa e referencial teórico, que também é chamado de revisão bibliográfica. A ABNT chama de referencial teórico, mas em algumas outras instruções sobre elaboração de projeto de pesquisa... Professor, nós estamos trocando de sala. Não, pode falar. Estamos fazendo a troca da sala. O senhor aguarda um minutinho? Ih, Raquel, eu não estou te ouvindo, peraí. Nós estamos fazendo a troca da sala. Se você pode aguardar um minutinho. Ah, que bom. Tá bom, aguardo sim. Tá? Obrigada. Obrigado eu.
Boa noite, Manuel. Boa noite, Leonardo. Bem-vindos. Ela tá ali, inclusive. Ainda bem que a gente faz direito, professor, porque geografia não ia dar muito certo. Já nos perdemos na universidade.
Prof. Bad Network Quality. A internet tá ruim? Não, pareceu quebrar. Não, a internet tá aqui, só é ruim. Ele tá falando alguma coisa no... Nada? Tá ruim pra todo mundo? E a hora? Para quem chegou... Pessoal. Cortou aqui, eu não vi quem falou algo. A internet tá ruim. Ah, tá jóia. Você dá uma geral na nova sala para eu dar uma olhada? Ok. Igor, É gente bonita. Olha só. Oi, professor. Tem mais menina do que menino hoje, é isso? Tô vendo um ou outro perdido aí. Muito bem, muito bom ver vocês juntos. Semana que vem a gente vai estar aí, vamos partilhar aí a aula presencial a partir de então. Muito bem, turma. Então vamos lá. Vamos falar sobre hipóteses, objetivos, objetivo geral, objetivo específico, justificativa, referencial e referencial teórico, que em algumas fontes é chamado de revisão bibliográfica, que é basicamente um levantamento do que já se escreveu sobre o tema. Hipóteses, como a gente já tinha advertido, esse tema a gente tratou brevemente umas 2 aulas atrás, mas agora vamos ver a perspectiva da Fincata e do Gillet, que é a bibliografia que a gente segue nessa disciplina. Então, se os problemas são indagações, pode-se dizer que as hipóteses serão respostas ou tentativas de respostas a partir do conhecimento que se dispõe no momento da elaboração do projeto. Então, no caso, os problemas são as perguntas. Então, conforme a gente viu na semana passada, é preciso fazer algumas perguntas a serem respondidas. Não são perguntas retóricas. Perguntas retóricas são aquelas que a gente pergunta já sabendo a resposta, gente. São perguntas verdadeiras, né? Então, são questionamentos que, como a gente viu pelo método francês, a gente pode ir do mais simples ao mais complexo. Então, se você quer falar
de LGPD na hotelaria, você tem que falar o que é LGPD, como foi criada essa lei, tem que falar o que é hotelaria, e daí tem que falar como se aplica LGPD à hotelaria, por exemplo. Né? Você tem que ir por partes. Você fatia a questão e faz perguntas. Perguntas simples e perguntas complexas, e você vai respondendo. Então, esses são o que a gente chama de problemas, como tratamos semana passada. As hipóteses são são respostas ou tentativas de respostas preliminares a essas questões. É o que você imagina que seja a resposta para aquele questionamento no início da pesquisa, tá? Então, por isso são respostas provisórias, como toda resposta em ciência. Mas aqui, no começo da pesquisa, ainda são respostas não embasadas em conhecimento, em pesquisa, né? São respostas que você vai verificar. Então, pode ser que você tenha uma boa ideia da resposta. Essa resposta, a pergunta, você vai confirmar, né, a partir da pesquisa. Ao final da pesquisa, você vai ver se essa resposta preliminar se confirmou ou não. E não tem problema nenhum que não se confirme. Não tem problema nenhum. Então, a hipótese é uma resposta precária, tá? Que pode não se confirmar. Muita gente acha que se não confirmar a resposta é porque algo deu errado, o projeto é errado. Não tem nada disso. A resposta preliminar, a hipótese, pode muito bem não se confirmar. Afinal, ela é precária. É o que você acha no momento do início da pesquisa. Esta resposta, por óbvio, é provável, precária e provisória. Ó, 3 P's. Provável, precária e provisória. No exato sentido do termo hipótese. Durante o labor investigativo, o pesquisador estará trabalhando para comprovar sua hipótese inicial, não sendo raras as circunstâncias em que, fim da pesquisa, o pesquisador conclui ter se equivocado em seus pensamentos iniciais. Então, se alguém, porventura, formular uma hipótese que não se venha a verificar verdadeira ao final, não se martirize por isso, faz parte do processo de produção do conhecimento, é parte da técnica epistemológica você confirmar ou não validar ou não validar um conhecimento. É normal, tá? Então, esses 3 P's, provável, precária e provisória, para a hipótese, são características essenciais. Então, tenho isso em mente. As hipóteses são escritas na forma de assertivas, afirmativas ou negativas, mas sempre em resposta aos problemas. Então, se você elencar 3 problemas, você vai ter 3 hipóteses. Se você elencou 2 problemas e um dos problemas você subdividiu em 3 problemas menores, tem que fazer a mesma coisa com a hipótese. Tem um paralelo, tá? Um paralelo evidente entre os problemas e a hipótese ou hipóteses. É importante observar o sistema de problematização empregado pelo investigador. Se problema único, hipótese única com possíveis desdobramentos. Se problemas múltiplos e compartimentados, hipóteses da mesma forma organizadas. Tá? Então, tem um paralelo evidente entre os problemas e as hipóteses. Tanto é que as hipóteses são tentativas de resposta precárias, provisórias e prováveis às perguntas dos problemas. No exemplo do problema único, ou seja, uma única pergunta, né? Que seria a antecipação da maioridade penal é alternativa ao enfrentamento da criminalidade juvenil, ter-se-ia uma resposta positiva ou negativa, elaborada com maior vagar e preciosismo. Admitem-se ainda nas hipóteses citações como reforço aos argumentos do pesquisador. Então, a pergunta é, vale a pena? Vale a pena? Convém reduzir a maioridade penal? Criminalizar quem tem, digamos, 15 anos, 14 anos? A antecipação da maioridade penal? Isso vai resolver a criminalidade juvenil? A resposta pode ser sim, a antecipação é uma hipótese bastante promissora para a redução da criminalidade juvenil, ou não. A antecipação não é uma hipótese promissora
ao combate, né, da criminalidade juvenil. Então é isso. Faz uma pergunta, uma resposta assertiva, objetiva. E aí na elaboração da resposta, você pode dar uma resposta simples ou pode fazer algo elaborado, já fazendo referências, né? Algum autor que de antemão você tenha conhecimento. Então, justificando a resposta com base em alguma teoria, em alguma perspectiva prática, em jurisprudência, você pode fazer isso já na hipótese. Se os problemas forem vários, compartimentados, deve-se procurar seguir a ordem exata dos mesmos para as hipóteses. Assim, o problema 1 corresponde à hipótese 1, e sucessivamente, tantas quantas forem necessárias. Esta costura entre os itens é muito observada na avaliação dos projetos de pesquisa. Então, em suma, é isso, gente, com relação à hipótese. A hipótese ou as hipóteses estarão relacionadas diretamente com os problemas. Objetivos. Haverá um objetivo geral e haverá objetivos específicos. Maior, né? E as suas subdivisões. Então, deve-se apontar os objetivos para que se pretende alcançar. São metas almejadas, ou seja, uma projeção, desejo de realização, que talvez também não se confirme ao longo da pesquisa, é normal. Tá? Não quer dizer que o objetivo foi mal formulado se ele não pode ser alcançado. Aí, se ao longo da pesquisa você observou que aquele objetivo não é alcançável, ou então não é aquilo que convém, você muda o caminho, você adapta. O que nós estamos falando aqui no projeto é algo precário, algo que procura antecipar o que se vai desenvolver. Mas se ao longo do caminho você perceber que não deu certo, não tem problema, você muda o objetivo. É como quando você vai viajar, aí você faz um trajeto, né? Você vai sair da sua cidade, vai chegar, digamos, numa cidade da praia, e aí no caminho, sei lá, caiu uma barreira, aconteceu um acidente, é preciso fazer um desvio, você faz o desvio. O que importa é chegar lá no final, tá? E se o objetivo também não for aquele, você viu que aquela praia está interditada, você vai para outra. Tá bom? Então é assim que funciona. É um desejo de realização. Objetivo geral é a principal meta visada. É a ideia central do trabalho. Deve expressar de forma clara a intenção do projeto de pesquisa. Consiste no resultado que se pretende obter ao fim da pesquisa. Sua construção se dá a partir do problema. Então, é o que você pretende alcançar. Você quer fazer um estudo sobre as vacinas, o seu objetivo é chegar a uma conclusão sobre a legalidade da exigência da vacina, por exemplo. Ou sobre, deixa eu pensar em outro tema, a questão das criptomoedas, né? Você quer chegar a uma conclusão a respeito da regulamentação das criptomoedas no Brasil ou em outros países. E os objetivos específicos são metas pontuais. Você quer chegar a metas pontuais específicas dentro daquele objetivo geral. Podem estar enumeradas. E é um caminho próprio a ser percorrido para se responder ao seu problema de pesquisa. Resolução de problemas intermediários. Então, no caso, se você quer falar sobre a LGPD, a Lei Geral sobre Proteção de Dados, na hotelaria, você tem objetivos específicos. O objetivo específico seria estudar o trâmite do projeto de lei que deu origem a essa lei. Estudar a aplicação que tem tido essa lei, que é bem recente, desde a sua promulgação. Então, são objetivos específicos. E, por fim, né, o objetivo geral é ver como tem sido aplicada a hotelaria, né, aos meios de hospedagem, hotéis, pensões. Só um instante, turma. Já volto.
Oi, voltei, desculpem. Nos objetivos, vocês devem usar verbos no infinitivo, né? Analisar, explicar, verificar, identificar. Verbos no infinitivo. Então, por exemplo, analisar as divergências e convergências entre os diversos sistemas existentes. Explicar o procedimento judicial ou extrajudicial adotado para essa questão. Verificar como o tema foi tratado pelo ordenamento jurídico brasileiro no passado ou como tem sido tratado por outros ordenamentos jurídicos, ou seja, se trata de um estudo de direito comparado, como um determinado tema é tratado em outros países. Então, se vai comparar a legislação de diversos países. Expor e problematizar a natureza jurídica do Instituto. Identificar os princípios constitucionais aplicáveis e seu entendimento pelos tribunais e pelos doutrinadores. Investigar a existência de decisões judiciais sobre o tema, etc. Ou seja, verbos no infinitivo para indicar os seus objetivos. Aí as considerações da Fincata e do Gillet sobre objetivos. Então, ao definir os objetivos, o pesquisador declara o que fará em cada segmento de sua pesquisa e a finalidade com que o fará. Os objetivos são escritos de maneira breve, apontando ações voltadas a determinados fins. Iniciam geralmente por verbos no infinitivo e dividem-se em gerais e específicos, como nós temos visto. Então, são bem breves. As hipóteses que nós vimos há pouco, elas podem ser breves ou não. Tá? Você pode dar uma resposta breve, ou você pode dar uma resposta elaborada, uma resposta precária, provisória, né? Para os seus problemas. Você pode fundamentá-la. Já os objetivos têm que ser breves. Em poucas linhas, apresentar os objetivos. Sobre o objetivo geral, a Gisele Fincato e o Gillet falam: o objetivo geral está relacionado diretamente ao tema e sua delimitação. É abrangente e revela a intenção de enfrentá-lo cientificamente. Exemplificativamente, teria-se como objetivo geral de uma pesquisa a seguinte sentença: estudar-se a antecipação da maioridade penal é alternativa à resolução da criminalidade juvenil. Os objetivos também constarão na introdução da futura monografia. Esse é um aspecto que nós não podemos perder de vista. O projeto tem uma forma específica, o artigo científico tem outra forma. E a monografia, a tese de doutorado, cada um tem uma forma específica. O projeto vai pedir para vocês terem em vista esses elementos como objetivo geral, hipóteses, né? Aí, quando você for fazer o artigo científico em si, você vai aproveitar essas partes em outras partes do que virá a ser o seu artigo científico. Então, os objetivos, por exemplo, vocês vão incluir na introdução, mas aí em um texto desenvolvido, tá? Não é só jogar a pergunta. Aí você desenvolve um texto sobre a pergunta, discorre um pouco sobre as hipóteses que você imaginava, sobre os resultados a que chegou. O artigo científico é outra coisa. Aqui é item mesmo, gente. Item, coisa bem simples. Não precisa ser um parágrafo desenvolvido. Você coloca item, um item. Uma pergunta com verbo no infinitivo. Uma resposta. Pergunta não, estou falando pergunta lá do problema. É uma pergunta. A resposta na hipótese. E no objetivo, você coloca itens com verbos no infinitivo. Aí, quando você for escrever o seu artigo científico, você aproveita esse conteúdo, mas coloca num texto desenvolvido, um parágrafo elaborado, com começo, meio e fim, tá? Não vai elencar tópicos, vai fazer um texto. No artigo científico, você não vai elencar mais, não vai fazer tópicos. Vai fazer um texto corrido, estruturado, começo, meio e fim, com conectivos, com argumentação. Então, já antecipando, essa parte poderá vir a ser aproveitada na introdução. Lucas, boa noite, professor. Tive problemas com a conexão, agora estou logado. Ok, Lucas, sem problema, bem-vindo.
O Manuel diz que está em viagem, se não responder chamada porque caiu a internet. Ok, Manuel. Sem problema. Os objetivos específicos. Os objetivos específicos apresentam um caráter mais concreto, pontual. Tem função instrumental que visa permitir de maneira imediata a consecução do objetivo geral e de maneira imediata, permitir de maneira imediata a consecução do objetivo geral e de maneira imediata atender às necessidades particulares da pesquisa. Na proposta de pesquisa tomada como exemplo, os objetivos específicos poderiam ser: item A, coletar na doutrina especializada o conceito de maioridade penal a fim de uniformizá-lo. Item B, analisar boletins de ocorrência e documentos similares com o intuito de identificar a idade média dos delinquentes juvenis. Item C, examinar outras realidades em que a maioridade penal tenha sido reduzida para verificar o impacto disso na resolução da criminalidade juvenil. Então, dentro daquele tema que os autores analisam sobre a redução da maioridade penal para a redução da criminalidade juvenil, esses seriam objetivos intermediários, objetivos específicos. Então, por exemplo, o conceito de maioridade. Coleta-se na doutrina, eventualmente na lei, conceito de maioridade, né, para se comparar, às vezes, em outros países. O B, boletins de ocorrência, para identificar a idade média. Então, no caso, pode-se fazer um estudo de caso, por exemplo, escolhe-se uma delegacia específica e, dali, faz-se uma análise dos boletins de ocorrência lá registrados, ou de uma cidade, uma região, né? É possível fazer isso também. O espaço amostral muito grande é difícil de trabalhar, mas é possível, por que não? Se os dados estiverem ao alcance. E ali se identificar a idade média dos delinquentes juvenis, para ver em que idade têm sido cometidos esses crimes. E examinar outras realidades, ou seja, outros países que reduziram a maioridade penal. O que aconteceu por lá? Deu certo? Não deu certo? Analisar outras experiências, aí certamente com base em notícias de jornal, né? Aí para fazer acesso direto às fontes primárias, à legislação daquele país, aos debates legislativos, quando a lei foi proposta, à jurisprudência daquele país, eu entendo que já é mais difícil. E se fosse o caso, seria objeto de um mestrado, por exemplo. Mas, enfim, é possível fazer isso, com base em matéria de jornal, né? Por que não? Fazer uma análise de outras realidades, de outros ordenamentos jurídicos nacionais em que isso ocorreu. É viável. Então, esses seriam objetivos específicos, pontuais, dentro do objetivo maior, que é estudar a possibilidade ou a conveniência de redução da maioridade penal. Um projeto de pesquisa bem feito jamais deixa seu autor desamparado, principalmente no momento de iniciar a redação. Uma boa equação dos elementos até aqui vistos permite ao acadêmico o início da escrita da sua monografia sem maiores embaraços. Observe-se: problema A, hipótese A, variável A, objetivo específico A. Tudo isso dá o capítulo 1, por exemplo. Então, se você costura direitinho, você já consegue ir antecipando qual é a estrutura do seu artigo científico, da sua monografia, da sua dissertação de mestrado, da sua tese doutoral, do seu TCC. Então, aí uma dica que eles dão. E reitero algo que eu falei na semana passada. Muitas vezes o pesquisador fica barrado, parado. Ele congela no determinado momento e não consegue escrever. Não sabe como começar, não sabe como prosseguir. Isso é bastante nocivo à produção do conhecimento. E é um problema muito comum. Já tive orientandos que, já tive colegas que, já soube de alunos que. Então, pessoas que abandonam o mestrado porque não conseguem escrever a sua monografia, tem essa dificuldade, não sabe por onde prosseguir, né? Acontece muito. Então, o projeto
bem elaborado, tem também esse objetivo. Não permitir que a pesquisa fique estanque. A partir do momento que você elaborou o projeto, é só desenvolver. Não tem mais essa questão. O que eu vou fazer agora? O que você vai fazer agora já está lá no projeto, ele já é o seu plano. É só colocá-lo em marcha. Então, muita gente subestima o valor de um projeto, mas eu estou aqui para mostrar para vocês que não devemos fazê-lo. O projeto encaminha, é o plano. O plano a ser seguido. Você não sabe o próximo passo? Olha o plano. Olha o mapa. Aí você sabe qual é o próximo passo. Ah, tá difícil fazer isso? Vai lá para frente. Não consegue fazer o capítulo 1? Faz o capítulo 2, faz o capítulo 3, depois volta para o capítulo 1. Não consegue começar a introdução? Deixa a introdução para o final. Cada um tem, nesse caso, né? Cada um tem o seu... a sua forma de enfrentar o problema. Aí a gente não precisa estruturar, fazer tudo na ordem do artigo. Não, pode fazer em diferentes etapas. Está a fim de pesquisar mais um tópico lá do capítulo 3? Vai para lá. Depois você volta e desenvolve aqui, desenvolve ali. Tá? O que importa é não congelar, não ficar estático. Reitero, porque esse é um motivo bastante frequente de abandono da pesquisa, em diferentes níveis acadêmicos, seja de artigo científico, seja do mestrado, a pessoa abandona o mestrado porque não consegue redigir. Pensa, fez todos os créditos, se for o caso, pagou mensalidade, teve gastos, comprou livros, empenhou tempo, dedicação, né? 2 anos fazendo disciplinas, aí na hora de escrever não consegue, fica bloqueado e abandona o mestrado. E é bem comum essa história, gente, bem comum. A Carolina está perguntando, professor, esse nosso projeto de pesquisa estruturalmente vai ser basicamente como aquele postado no Teams? Exato, Carolina. Eu postei um modelo semana passada que não é para ser seguido a ferro e fogo. Mas basicamente é aquilo sim, Carolina. Tá, por exemplo, naquele projeto, deixa eu me lembrar, as hipóteses são bem curtas. Vocês podem fazer hipóteses mais elaboradas. Vocês podem fazer um sumário um pouco mais, com mais itens, com menos itens, tá? Não é para seguir a ferro e fogo, Carolina, mas podem se inspirar de maneira geral naquele projeto. E é um projeto que gerou um TCC. Depois, até se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. É de uma orientanda minha, já formada na Uniwest. Então, ela já entregou o TCC foi aprovado e tudo mais. Tá bom, Carolina? Enquanto a Carolina não responde. A justificativa. Na justificativa, deve-se apontar a pertinência do tema. Aqui você tem que dizer por que o tema é importante. Qual é a relevância de estudar esse tema? Se é um tema novo, a resposta é fácil, é porque é novo, porque vai causar impacto. Antecipa-se que aquele tema, né, poderá ter implicações na economia, na sociedade, na saúde pública, na organização do Estado, e, portanto, ele é relevante. Então, se é um tema novo, é nessa linha que você vai justificar, vai dizer que ele é importante. É importante porque é novo. Se for um tema mais antigo, mais elaborado, já bastante tratado, e você está pegando uma perspectiva nova de algo não tratado, aí você tem que explicar assim, tem que jogar limpo. A sua pesquisa é sobre a Lei Maria da Penha, que já foi cantada e decantada muitas vezes, mas você achou lá uma questiúncula. Aplicação da Lei Maria da Penha a homens na relação? Sim, pode haver aplicação da Lei Maria da Penha na violência doméstica em que a vítima é o homem. É algo pouco falado, né? Mas já falado. Então você fala que essa é uma abordagem nova. Ou em casais, em relações homoafetivas, já sabe, uma perspectiva nova de algo antigo, algo já consolidado. Aí você tem que convencer o seu leitor de que há conveniência dessa análise, tá? Então a gente tem esses dois extremos, tem uma novinha em folha, um tema já antigo, decantado.
Aí você tem que explicar a relevância. Tem que convencer. Então, o texto é um texto de convencimento. Tá? Um texto de persuasão. Você deve persuadir o seu leitor a comprar a ideia de que convém fazer essa pesquisa. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa financiada pelo CNPq, por exemplo, que vejam só, gente, é bem pouco usual no direito, tá? O pessoal do direito não vai muito por isso. É mais para o pessoal das ciências mais duras, das ciências da natureza, ciências biológicas, engenharia, né? Matemática. Aí vai e faz um projeto de pesquisa que é financiado pelo CNPq. No direito a gente faz pouco uso, inclusive aqui no Paraná tem a Fundação Araucária, com editais, né, todo ano ou às vezes semestre, para esse tipo de pesquisa entre estudantes, entre mestrandos, entre doutorandos, e o pessoal do direito faz pouco uso desse recurso. Mas digamos que você vai fazer um projeto de pesquisa para apresentar a Fundação Araucária, uma fundação estadual de pesquisa do Paraná. A justificativa é para você convencer o leitor. E pense, você vai estar concorrendo com outros projetos, então você tem que deixar muito evidente ao seu leitor, convencê-lo de que aquele tema é realmente relevante. Então, você tem que dizer qual é a relevância social, econômica, política do tema e da pesquisa que será empreendida. Por exemplo, a importância de uma nova lei ou de uma decisão judicial. Então, o STF, digamos, fez uma interpretação, baixou uma decisão a respeito de um novo tema, e você vai tratar do impacto dessa decisão judicial. Convém pesquisar dados que corroborem para comprovar a importância do tema, como dados estatísticos ou demográficos do IBGE. Por exemplo, pesquisa sobre o impacto da reforma da Previdência à luz da demografia do país. Então, se você vai... É um tema que já ficou um pouco para trás, né? A reforma previdenciária. Você vai fazer uma pesquisa do impacto, convém pegar dados estatísticos sobre a população, né? Como está a pirâmide populacional do Brasil, que impactos isso vai ter, claro, dentro de uma perspectiva jurídica. Tem dados econômicos do Banco Mundial, do Ministério da Economia, com projeção de economia em função da reforma, e outras fontes fidedignas. Atenção, no direito, costuma-se ser um pouco leviano ao tratar desses dados. Acho que é algo que eu já falei para vocês, então eu vou reiterar. Às vezes, no estudo, né, na monografia, no artigo, o pessoal do direito coloca assim, o Brasil com 210 milhões de habitantes, blá, 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 blá. Tá, mas onde consta que o Brasil tem 210 milhões de habitantes? O pesquisador foi lá e contou um por um os habitantes do país? Então, é preciso pegar IBGE, a última projeção do IBGE, né, a projeção do censo, e colocar como fonte Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aliás, a gente já está em 2022 e ainda não foi feito o censo de 2020. Ai, ai. Então, esse tipo de fundamentação é algo em que os pesquisadores do direito costumam falhar. Não sejam vocês a cometer esse lapso, tá? Vai citar a quantidade de habitantes do Brasil? Cita a fonte. Vai citar um evento histórico? Ah, mas todo mundo sabia disso. Sim, mas cita uma fonte. Pega lá a sua apostila do colégio, pega lá o Boris Fausto, pega, sei lá, Sérgio Buarque de Holanda. Não é só jogar ali uma data histórica, tem que embasar. Onde você leu isso? Você não estava vivo, você não estava presente, né? Para ser você a fonte primária sobre isso. Então, tem que dizer de onde você tirou. E isso de que todo mundo sabe, todo mundo estudou na escola, também não é justificativa para não informar. Tem que pegar uma fonte. Por que o tema é importante? Duas respostas possíveis. Importante para a sociedade e o meio jurídico. É o que deve constar na justificativa. E o tema é importante para você, que é uma resposta mais pertinente à banca. Tá? Então, na justificativa, você vai explicar. O tema é pertinente à sociedade, né, ao Estado,
é pertinente à economia, é pertinente ao futuro, como questões ambientais. Mas o tema também pode ser importante para você, pessoalmente importante. Tá? Aí você pode até puxar a sardinha para o lado do seu interesse e tudo mais. Mas você não vai apresentá-lo como algo pessoal. Na banca, você pode apresentar como algo pessoal. Às vezes, na banca, aí estamos falando de TCC, tá? Estou pulando etapas, indo para o TCC. Às vezes na banca, mas por que você, pergunta, por que você escolheu esse tema? Aí você pode falar, né? Sei lá, é que meus pais são imigrantes e, portanto, esse tema é sensível na minha família, eu sempre quis saber. Ou então, eu sou pai, eu sou mãe, então o tema da vacinação é um tema muito sensível para nós, né? Sei lá. Enfim, você pode buscar uma questão. O pai do meu filho não paga pensão, então eu já fui atrás dos meus direitos, eu sei. Então é um tema que, antes de entrar na faculdade, já me chamava a atenção e eu resolvi me aprofundar nisso. Sabe? Esse tipo de motivação pessoal é relevante, sim. É relevante. Você não precisa colocá-la como motivação pessoal na justificativa. Você pode puxar a sardinha, né? Pode falar, por exemplo, que a questão do pagamento de pensão alimentícia é um tema bastante sensível às famílias. Crianças ficam desamparadas, alienação parental. Aí você pode jogar as tintas aí, né, na perspectiva que pessoalmente lhe interessa. Mas não precisa colocá-lo como tema pessoal. Aí se na banca, né, ou havendo banca, alguém questionar e você abre o jogo, porque é muito interessante saber isso. A biografia do pesquisador concatenada à escolha do tema. Aí é algo que eu venho incentivando vocês a fazer na escolha do tema. Eu sei que boa parte já está definindo aí, mas o ideal é que vocês escolham algo que tenha a ver com a sua biografia, com seus interesses, com as suas leituras. Não partir do zero, sabe? Até pode partir do zero para aprender algo novo. Mas a chance, pela experiência, eu sei que a chance de abandonar o tema, se desvincular do tema, é grande. Então, o ideal é escolher um tema que lhes interesse. E deixa eu fazer um testemunho, já que eu entrei nesse tópico. Antes de entrar no mestrado, eu apresentei projeto 2 vezes, um projeto sobre um tema, que era garantias bancárias. Era um tema com que eu trabalhava, né? Eu lidava no estágio, garantias bancárias internacionais, eu fazia estágio no Banco do Brasil, em São Paulo. E era um tema com que eu lidava, que eu sabia muito, né? Via prática e tal. E daí eu terminei a faculdade e apresentei um projeto de pesquisa. Eu já não trabalhava mais com isso, mas é um tema que eu sabia. Apresentei um projeto para o mestrado sobre garantias bancárias. E não consegui. Aí eu insisti, no seguinte, apresentei de novo e não deu certo. Aí na terceira vez eu mudei e entrei. Aí depois que eu entrei, eu fiquei muito grato por ter mudado de tema, porque aquele tema das garantias bancárias era um tema que pontualmente me interessou, mas não era algo que tivesse a ver comigo, com meus interesses, com as minhas leituras. Eu ia sofrer para fazer a dissertação de mestrado sobre garantias bancárias, por mais que eu soubesse bastante. Não ia ser algo agradável de fazer. É um percurso tortuoso e eu sou muito contente de ter mudado o tema, escolhido um tema mais afim com os meus interesses, as minhas leituras, a minha biografia, né? A minha atuação profissional à época. Na época eu trabalhava com propriedade intelectual e meu tema de mestrado foi nessa linha. Então eu posso dizer para vocês que eu tive sorte de o meu projeto ter sido rejeitado 2 vezes. Na época eu fiquei muito triste, abalado, né? Mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu teria sofrido muito se aquele projeto tivesse sido aceito. Tá, e as considerações da Fincato e do Gillet sobre justificativa. Então, justificativa. Eis o espaço próprio para as declarações de relevância e importância do tema e de sua delimitação. Neste espaço, que estrutura em texto articulado, com início, meio e fim, o autor do projeto tenta convencer que a pesquisa é imperiosa
que se debruçar sobre o tema é mais que um desafio acadêmico. É uma missão social, jurídica ou profissional. Vejam essa questão. É um texto articulado com início, meio e fim. Deixa eu grifar isso aqui, ó. Não é como no problema, nas hipóteses e nos objetivos, que você pode fazer itens. Não é um texto propriamente desenvolvido, são itens. Pode ser um item um pouco mais elaborado, um pouco menos elaborado, mas não são parágrafos desenvolvidos. Na justificativa, você vai fazer um texto desenvolvido, com início, meio e fim. Né? Argumentando sobre a relevância e importância do tema. Como eu disse para vocês, é um texto persuasivo, que visa ao convencimento. Deve-se convencer que é importante fazer aquela pesquisa. Tá? Que aquele tema é relevante para a sociedade, para a economia. Existe um roteiro sugerido para a elaboração do texto, que pode ter cerca de 3 páginas. Em primeiro, apontar a relevância do tema e sua delimitação para o meio social, ou seja, qual a relevância do tema para o cidadão que utiliza das ações de alimentos provisionais e precisa recorrer da concessão da liminar. Necessita ou não do efeito suspensivo ou agravo de instrumento? Veja que eles dão até uma dica, né? Cerca de 3 páginas de justificativa. Mais do que isso é muito, mais menos do que isso é pouco. Mas, enfim, alguma variação é aceita. Então, primeiro, a sugestão. Né? Primeiro você fala do meio social. Depois, em segundo, informar a relevância do estudo Desculpa. Em segundo, informar a relevância do estudo do tema para o meio jurídico. Você fala da sociedade, fala do meio jurídico. Depois meio acadêmico e depois termos pessoais e profissionais. Pensar que a exteriorização da pesquisa poderá alterar o modo de pensar e atuar de operadores jurídicos, advogados, juízes, promotores, quando tiverem a chance de conhecer a monografia e as ideias ali esposadas. A seguir, informar a relevância para o meio acadêmico, observando que é justamente na academia que o direito se oxigena, se transforma, se desconstrói e reconstrói com maior liberdade, ousadia e velocidade. Por fim, se conveniente, dizer da relevância do tema em termos pessoais e profissionais, observando seu consumo. Consumo próprio, consumo de escritório, consumo do órgão público a que está vinculado, etc. Tá? Então, se achar conveniente, dizer a relevância do tema em termos profissionais e em termos pessoais. Como eu disse, é preciso ter uma certa parcimônia, um cuidado ao expor essas questões, né, nessa perspectiva mais pessoal. Mas pode ser, pode constar. Então, é uma sugestão de estrutura. Tá? Sugestão, vocês não devem fazer necessariamente assim. Então, falar da importância para o meio social, a importância para o meio jurídico, importância para o meio acadêmico e, se conveniente, a importância pessoal e profissional, né, para você desse tema. Escrever este texto sem medos e buscar convencer, em primeiro lugar, a si próprio, mas também ao orientador, ao órgão financiador e a quem mais vier a ler o projeto de pesquisa. Então, primeiro você tem que estar convencido, né, de que o tema é importante. E depois o orientador, que no caso sou eu, para o artigo científico. O orientador do TCC mais à frente, lá no 5º ano, quando vocês forem fazer o TCC. E se for o caso, o órgão financiador, Fundação Araucária, CNPq, né? A Fundação Ford. Todos devem restar convencidos de que a pesquisa deve se realizar. Então, essa é a ideia da justificativa. Convencer, persuadir o seu leitor, ou um leitor ideal, de que a pesquisa é importante. Em suma, é isso. 3 páginas de média, textos desenvolvidos. É isso que é a justificativa. E, por fim, o referencial teórico,
que também é chamado de revisão bibliográfica. Então, aqui deve-se empregar autores que tratem do tema em questão. Deve-se selecionar artigos da internet, revistas, livros impressos, documentários, palestras, contanto que tais materiais tenham credibilidade científica. Também leis e jurisprudência. Então, no referencial teórico, vai-se fazer uma compilação do que já se escreveu de mais relevante sobre o tema. Então, não por acaso eu pedi para vocês escolherem um artigo científico que trate do seu tema, esse artigo vai aparecer aqui no referencial teórico. Você basicamente vai utilizar o fichamento que fez daquele artigo para incluir no referencial teórico. Vejam só que eu já antecipei um tópico do seu projeto, tá? Então, se você fez a atividade do fichamento do artigo científico, você já tem uma parte do referencial teórico desenvolvida. Aí você pesquisar outros autores, outras fontes doutrinárias, legislativas, jurisprudenciais, para colocar aqui no referencial teórico. Aqui, o que é o referencial teórico? É o estado da arte. Você vai fazer um mapeamento do estado da arte daquele tema. O que já se pesquisou de mais relevante? O que tem se dito recentemente sobre o tema? Então, se for um tema mais novo, você talvez encontre um artigo. E aí você vai fazer um fichamento do artigo e vai incluir aqui um resumo dele, dizendo o que ele, as conclusões dele, os objetivos dele. Né? A Sofia, inclusive outros artigos, tudo bem? Sim, Sofia. Outros artigos, livros, obras de referência, jurisprudência, tudo que puder aí ajudar a embasar a sua pesquisa, você pode colocar, tá? É isso aí. Então, em síntese, o referencial teórico é uma amostra do estado da arte, o que já se escreveu, o que já se fez, quais são as principais obras sobre aquele tema. Se for um tema mais clássico, você vai ter lá obras já consagradas que tratam do tema, você vai ter que citar Bobbio, vai ter que citar Kelsen, vai ter que citar eventualmente Kant, né? Então, se você quer encontrar uma perspectiva nova, algo de que já foi bastante desenvolvido, você tem que fazer o referencial do clássico também, se for o caso. Todas as informações devem ser citadas por meio de citação direta curta. Até 3 linhas, aspas, dentro do parágrafo. Citação direta longa, mais de 3 linhas, sem aspas, sem itálico, com recuo, fonte 11. Ou citação indireta e paráfrase, redizer com as próprias palavras. É algo que eu já ensinei a vocês a fazerem no fichamento. Tá? Então, quando você vai citar uma fonte, você pode fazer a citação direta ou citação indireta. Citação direta é transcrever o que está no texto. Citação indireta é redizer o que está no texto com as suas palavras. Aí você não usa aspas. A sua única obrigação ética é dizer que aquele conteúdo vem de um determinado autor. Na citação direta, você tem que dizer páginas, tem que dizer a edição, tem que ter o referencial bibliográfico mínimo. Tá? Se for menos de 3 linhas, a citação direta, vai aspas e vai estar dentro do corpo do texto. Se tiver mais de 3 linhas, não vai ter aspas, vai estar fora do corpo do texto com recuo. Né? E sem itálico. Muita gente coloca em itálico. Não tem itálico, não tem aspas. E fonte um ponto menor, que no caso, fonte 11. O seu artigo vai estar escrito... Artigo não, o seu projeto de pesquisa vai estar em fonte 12 e a citação vai estar em fonte 11. Aqui não é nenhuma novidade, tá, gente? Isso aqui a gente já discorreu na aula sobre como fazer o fichamento. O texto deve ser escrito de forma livre, mas de modo acadêmico, seguindo o rigor da escrita impessoal. Que é escrita em pessoal, não usar primeira pessoa, não usar nós. Né? Buscamos, analisamos, nada disso. Buscou-se, analisou-se, tem-se por objetivo, apresente pesquisa, almeja, alcançar, blá, blá, blá. Né? Você não pode usar a primeira pessoa. Eu busquei desenvolver, buscamos desenvolver. Não. A sua escrita é impessoal.
com rigor acadêmico, né? Evitar, por exemplo, de linguagem jornalística, que seja sensacionalista. Tem que ser uma linguagem neutra. A linguagem científica se pretende uma linguagem neutra. Não vou entrar agora na questão da falta de neutralidade da linguagem científica, que é uma crítica que se faz. Uma crítica possível, né? Porque também se diz, a ciência se pretende neutra, mas a neutralidade é impossível. Sempre vai ter um componente ideológico orientando a pessoa. Mas eu não quero entrar nesse tema. O que importa aqui é que a linguagem tem que ser neutra. Ser neutra, sem sensacionalismo, sem linguagem jornalística, sem apelação. Se você vai dar uma perspectiva, você tem que dar outra, o outro lado da moeda. Né? Tem que ser honesto com o seu leitor. Tá bom? Aqui as considerações da Fincato e do Gillet sobre isso. O embasamento teórico. O embasamento teórico é espaço destinado no projeto à demonstração do estado atual do instituto ou fenômeno jurídico que se pretende estudar, né? O estado da arte, como eu dizia. Parte de uma descrição, estilo ensaio monográfico breve, com início, meio e fim, do tema, apresenta os teóricos basilares, ou seja, faz a revisão bibliográfica, conhecidos no momento e define termos e palavras-chave. Assim, o texto a ser escrito abordará a teoria de base e a revisão bibliográfica. A teoria de base é onde o pesquisador dará mostras das habilidades exigidas para o sucesso da futura monografia, pesquisa e redação. Fará um texto articulado com reforços de argumentos, ou seja, citações, coerência, coesão, consistência e concisão. Nele contará como o fenômeno se encontra na atualidade, o estado da arte. E a revisão bibliográfica? Indicará os teóricos ou as escolas teóricas que se dedicam ao tema na atualidade, bem como os que serão tomados como norteadores da pesquisa, sem prejuízo de outros que forem de necessária análise ou de descoberta ao longo da investigação. É isso. Não tem segredo mais não. É isso aí. Definição de termos e indicação de palavras-chave. Alguns termos empregados na pesquisa podem não ser de conhecimento amplo, por serem estrangeirismos, por serem específicos de outra área do saber, ou por serem inalcançáveis a uma boa parcela da população. Da mesma maneira, talvez o termo esteja sendo empregado com outro significado, ou se trate de neologismo. Todas as hipóteses exigem que o pesquisador, de antemão, indique e esclareça o emprego de determinados conceitos em sua pesquisa. Então, aqui se busca prezar pela exatidão terminológica, a precisão, né, da tecnonímia jurídica. Deve usar vocábulos com sentido unívoco. Mas é possível que se usem termos com diferentes acepções. Um termo que na minha área ocorre muito com diferentes acepções é nação, de que a gente falou em ciência política. Nação em direito tem um significado. Nação em sociologia tem outro significado. E os dois termos aparecem, né, na imprensa, aparecem em outras obras interdisciplinares. Um exemplo que eu lembro de ter dado para vocês é o dos catalães. Eu falei nação, mas não era nação, era nacionalidade, perdão. O termo nacionalidade. Em direito não se pode falar em uma nacionalidade catalã. Os catalães estão vinculados à Espanha, eles são espanhóis, de nacionalidade espanhola. Os catalães vinculados à França são de nacionalidade francesa. Os catalães vinculados à Itália, e existe uma cidade na Itália onde se fala catalão, que é Alghero. Esses são catalães italianos. Então, em termos jurídicos, não existe uma nacionalidade catalã. Agora, em termos sociológicos, chama-se nacionalidade o vínculo do indivíduo com a nação, e não com o Estado. E nesses termos é possível, sim, falar em nacionalidade catalã. Tá? Então, assim, uma ambivalência terminológica, digamos assim. O termo nacionalidade em direito tem um significado e em sociologia tem outro. E é normal que isso aconteça. Então, para evitar esse tipo de ambivalência, ambiguidade,
multiplicidade de sentidos, polissemia, a gente tem que dar a acepção precisa, a acepção almejada aos termos. Perdão. Ainda com finalidade instrumental, o pesquisador já identificará as palavras ou expressões-chave que, conjugadas, poderão dar acesso às informações pertinentes à pesquisa, notoriamente em bancos de dados eletrônicos, como os de consulta jurisprudencial, sites de tribunais, por exemplo, ou até mesmo em sites de busca acadêmicos, Cielo, ProQuest, Web of Science, CAPES, entre outros. Ou mesmo populares, como Yahoo, Google e similares. As palavras-chave são definidas e escritas no projeto, separando-se-as por pontos. Então, maioridade penal, ponto criminalidade, ponto jurisprudência brasileira, ponto. Então, aqui, você já vai identificar as palavras-chave que vai colocar no artigo. Tá? Não aqui no projeto ainda, mas no artigo você vai ter um campo específico para elas. E com isso acabamos. Alguma dúvida sobre esses tópicos, turma? Hipóteses, objetivo geral, objetivo específico? Prof, agora eu não estou com dúvida, Ori. mas eu sei que durante o transcorrer do trabalho eu vou ficar com dúvida, porque sempre foram assim os outros trabalhos que eu fiz. E aí a gente Sempre vai poder mandar mensagem no Teams e tal? Desculpa, eu não peguei o começo, Maria. Sempre foram como os seus trabalhos? Tipo, na hora, assim, que a gente planeja, a gente não fica com dúvida, mas na prática vão surgindo as dúvidas, né? Aí Na eu hora disse- que você começar a escrever, vão surgir mesmo. Ah, É sim. assim. Aí eu disse se a gente poderia mandar mensagem pelo Teams para tirar umas dúvidas. Desde sempre. Só me mandar no Teams, que fora do horário de aula eu respondo quando puder. Sem problema. Eu tenho feito isso ao longo das semanas. Né? Vocês me escrevem, eu respondo. Pode sim, Maria, sem problema. Só não deixe para a última hora, né? Porque daí o professor fica sobrecarregado e talvez não dê conta. Mas pode ir perguntando, sim. Mais alguém? Muito bem, alguns memes para ilustrar. Artigo de Ciências Humanas. Se o artigo está errado, olha como essas estatísticas tão absurdas demais e só usa fontes extremamente enviesadas, gerando uma conclusão falsa. Mas você não pode falar isso publicamente. Ele suporta a ideologia que nós dois concordamos e vai diminuir nossa credibilidade. Artigo de Exatas e Natureza. Seu artigo tá bom, mas errou na conta. KKK. Conserta então, irmão, por favor. Fazendo favor. Claro que é evidentes exageros, né? Mas permite uma reflexão. Lendo um livro que eu gosto de 400 páginas. Lendo um artigo científico de 15 páginas. Imagino que alguns tenham tido essa dificuldade, né? Às vezes a escrita é difícil, a escrita acadêmica é difícil, às vezes o autor do texto não colabora, não tem um texto muito receptivo, às vezes usa o juridiquês, que a gente já falou também, mas tem que enfrentar, né? Sabe uma boa técnica que eu aprendi recentemente? Leitor digital, turma. Você lê enquanto deixa na leitura do leitor digital. Você vai lendo com os olhos e vai ouvindo. O leitor digital não deixa você perder o ritmo de leitura, né? Porque quando você lê sem esse apoio, você volta no parágrafo, você relê, fica relendo frases, né? Se você põe no leitor, ele mantém o ritmo. Se for uma obra, se for literatura, você pode até pôr mais rápido. Você quer saber o que está acontecendo e tal. Se for um texto científico, acadêmico, você põe numa velocidade um pouco mais lenta para você ir acompanhando o raciocínio. Mas o bom é que ele não deixa você perder o ritmo. Você vai ler num determinado prazo. 15 páginas, sei lá. Em 1h30, você vai ler um artigo de 15 páginas com o leitor digital, tá ótimo. Ajuda muito, tá? Porque às vezes você tem que ler. E não tem o que fazer, tem que ler. Aí, esse mecanismo eu descobri recentemente que ajuda. Fui ler um artigo científico. Entendi nada. Essa imagem, para quem não sabe, é da capa de um álbum do Chico Buarque, né? Projeto de pesquisa, então a entrega é no dia 4 de março, estamos chegando, turma, faltam poucas semanas, faltam 2 semanas. Vocês vão fazer a apresentação oral a partir do dia 4 de março. Então a entrega vai ser pelo Teams.
Não precisa ninguém me entregar físico, tá? Não vamos mais gastar papel, gastar impressão, encadernamento, não. Postem no Teams que tá bem, eu vou ler igual, vou dar avaliação igual. Eu reservei 5 aulas para apresentação em ordem alfabética. E como eu já antecipei, tem um modelo de projeto de pesquisa, de uma ex-orientanda minha, já formada, em que vocês podem se espelhar, podem usar como modelo geral, mas não precisam seguir a ferro e fogo, tem que ser exatamente daquele modo. E reiterando, a composição da nota, 7 pelo projeto e 3 pela apresentação oral. Pois não, minha cara, pode falar. Quantos por cento, digamos, do trabalho ou da ideia madura em si você espera no projeto de pesquisa? Não tenho como dizer, porque cada tema vai ter uma aplicação diferente. Teve, por exemplo, um tema aprovado hoje em emenda constitucional que já teve aluno que me falou, professor, eu quero tratar desse tema. Quão maduro, que grau de maturidade eu vou exigir para um tema sobre uma emenda constitucional que foi aprovada hoje? Não sei, a aluna está disposta a enfrentar, é difícil. Mas, enfim, não tenho como estabelecer um grau de maturidade para isso. Então varia, tá? Eu não tenho como te dar uma resposta. Algo mais? Então tá, eu vou fazer a chamada e o tempo que resta de aula eu vou dedicar então para responder a pergunta de vocês sobre o projeto lá no bate-papo. Não vai sobrar muito tempo, né? Mas o tempo que temos vamos dedicar a isso. Podem me chamar no chat. Então vamos à chamada. Presente. Gabriela. Professor, Oi, pois não, pode falar. Quem me chama, pode falar. Tá bem bacana, tá bem legal. Tá cortando. Não entendo direito o que tá falando. Nem sei quem tá falando, na verdade. Ó, Gabriela, você pode abrir o seu áudio e eu gostaria que quem eu chamasse fosse até a tela falar presente, pode ser? No computador da Gabriela, quem está no presencial? Pode ser, gente? Pode ser, Gabriela? Prof, Oi. Fala, Gabriela. então, eu tô aqui no microfone, daí quem tiver presente aqui na sala. Professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Quem tiver aqui na sala, a pessoa levanta a mão, daí eu falo. Pode ser? Beleza, é a Ana Pode aqui. ser. Tá bom. Sim. Pode abrir a câmera, Gabriela? Vamos acompanhar aí o pessoal presencial? Joia. Então vamos lá. Alana. Não está a Alana? Presente, professor. Meu Ok. áudio tá ruim. Certo, Alana. Ana Júlia. Presente, professor. Ana Caroline. Presente. Ana Paula. Presente. Brenda. A Gabriela tá aqui! Ok, Brenda. Bruno. Presente. Carolina. Professor, não tá aparecendo aqui a chamada. Não tá, no meu celular tá aparecendo. Os outros estão vendo a pra mim chamada? também, prof, tá tudo certo aí.
Tá aparecendo, né? Aqui no celular aparece, mas no notebook não. Eita. Eu vou chamar bem alto aí o nome, tá? Carolina. Presente. Jennifer. Presente, professor. Ellison. Presente, professor. Érica. Presente. Fabiola. Gabriel. Presente. Fabiola tá aqui, professor. Certo. Gabriela. Tá presente. Ok. Eber. Bom. Tá aí o Eber? Igor. Presente. O Igor tá presente. Joia. Ingrid. Presente. Jade. Presente. Jennifer. Oi, presente, professor. Júlia. Presente, professor. Larissa. A Larissa tá aqui. Certo. Leonardo Martinez. Pegar sua roupa, idiota. Pode pegar a roupa sem xingamento. Leonardo Martinez tá aí? Leonardo Silgueiro. Presente, professor. Ok. Leonardo Zanotti. Presente, professor. Luan. Lucas Alves. Lucas Alves, presente. Lucas Benevenuto. Luiz Eduardo. Presente. Manuel. Manuel tá viajando. Avisou que tava com problema na conexão. Maria Eduarda Rache. Presente, prof. Maria Marino. Presente. Maria Fernanda. Presente. Natália. Presente. Otávio. Presente, professor. Otto. Presente, prof. Rafaela. Tá aí a Rafaela? A Raquel. Presente. Sofia Schneiber. Presente. Gente, licença, professor. Eu tô tentando achar a sala, eu não consigo achar. Onde é a Alguém sala, sai aí. turma? Onde é Bloco essa E, penúltima sala. Tá, eu tô indo reto. sala? Joia. É Falaram se vai ser a sala definitiva de vocês ou é só para hoje? só para hoje, professor, porque não tem projetor na sala em que a gente tá ali no administrativo. E eles vão colocar um projetor lá? Aí eu já não sei, professor. Porque daí não Não adianta queria, nada, nem, né? não queria nem emprestar a caixinha de som. Nossa. Então tá. Pois é. Sofia Tarek. Tá presente. professor. Stephanie. Tô aqui. Tiago. Presente. Vitor. Presente. Vitória Correia. Presente. Vitória Eduarda. Última pergunta. É o primeiro dia presencial de vocês que estão aí, turma? Vocês já tinham tido outra aula presencial? A gente teve aula segunda-feira com o professor Copete. Tá. Bom, então não sei se vocês já sabem, tem lá o refeitório, né, o bandejão. É hora de, para quem quiser jantar, é hora de ir lá. Então vamos lá antes de pegar fila. Ok? Obrigado, gente. Boa Beleza, noite. professor. Boa Boa noite. disposição. Boa Boa noite, noite. professor. Tchau. Até semana que vem. É.